Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz. Eu sou o apóstolo Jefferson Zangão, nós somos o Ministério AJZ. Hoje dia mais bonitinho, né? Dia 26/6/2026. O pessoal que é esotérico deve fazer a festa com data assim, né? São 6 horas e 4 minutinhos, eu estava esperando acabar a música para nós entrarmos. Música linda, do lindo, querido, amado, irmão Thales Alberto, homem de Deus, abençoador. Louvado seja Deus pela vida dele. Hoje é dia de quê? Deixa eu ver. Hoje começa o Festival de Parintins. Já ouvi falar, mas não sei exatamente do que se trata. Deve ser o quê? Tipo uma festa junina? Em tamanho macro? Uma festa bem grandona? É isso? Quem sabe para falar? Ou eu vou ter que olhar aqui. Olha, eu estou falando aqui da Praia Grande, né? A maioria já sabe, Praia Grande em São Paulo, no Brasil. Meu Deus, que noite fria. Em vários momentos da noite eu acordei para orar, porque realmente não tá fácil. Não tá fácil. Eu dormi com 2 cobertores e ainda tive que roubar o cobertor da minha filha e dormir com a minha cabeça encostada na dela, o que não é fácil, né? Porque a cabeça da minha filha é tipo uma caixa d'água. Mas também é bom porque pelo tamanho da cabeça dela esquenta mais. Foi uma noite deliciosa, mas a gente não consegue ficar em paz pensando nos nossos irmãos que não tem condição, né? Misericórdia. Bom, agora aqui na Praia Grande, em São Paulo, no Brasil, aqui é litoral sul de São Paulo, nós estamos com 16 graus, chove para, mas a garoa, ela não para nunca. Tempo úmido, direto, fica mais frio ainda, né? A máxima hoje prevista já tá errado, né? Porque falou que a mínima é 18 e agora já são 16. Então já tá errando. E a máxima 20 graus. Deixa eu ver aqui a relação à chuva. É isso, ó. Deve ficar esse tempinho chove para o dia inteiro. Mas amanhã, sabadão, parece que as coisas melhoram um pouquinho. Dá uma melhorada, para de chover. Nós vamos ter sol em meio às nuvens. Já melhora, né? Já dá uma esperança. Ô, filha. Fica aí quietinho, mas baixa esse rabo feio aqui. Deixa eu dar bom dia aos meus familiares queridos que já chegaram por aqui. A Igreja de Cristo, deixa eu ver quem chegou primeiro. Baixa esse rabo que é feio. Márcia, querida amiga, irmã. Márcia já é da família, né? Márcia esteve conosco ontem a noite inteira. Na live, aliás, que live maravilhosa, né? É o que eu disse pra ela, eu não posso falar porque eu sou fã. Fã não vê erro. Fã só baba, né? Fã só baba e elogia. Mas a Márcia esteve conosco o tempo inteiro. Ai, querida da nossa vida. Cada dia a gente te ama mais. A vontade de te conhecer pessoalmente vai aumentando a cada dia. Deus há de prover, né, irmão? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Você é muito, muito querida e muito importante para nós, viu, Márcia? Muito mesmo. Elvira, meu amor. Olha, hoje, dia 26, falta menos de um mês para o meu aniversário e nós vamos nos reunir dia 18. O ano passado eu ganhei esta blusa de aniversário dos meus familiares queridos, né? Elvira, Silvia, Derek, Bruna. E esse ano, meu presente de aniversário é reviver o amor da minha vida, Elvira. Elvira é o meu presente de aniversário.
Se a Elvira não tiver dia 18 com a gente, meu aniversário não vai valer. Eu vou ter que fazer outro aniversário. Eu vou pular 53 anos e vou direto aos 54. Então, o meu presente de aniversário esse ano é você, Elvira, querida da minha vida. Veja o que precisa ser feito, o que nós precisamos fazer por você, para você vir no dia 18. Tá bom, meu amor? Se você puder me dar esse presente, vou ficar muito feliz. É a unção do boi, ó. Muito feliz. Ai, Elvira, querida da minha vida, meu amor, pede oração pela irmã, pelo cunhado, pelo Rodrigo, pela Aline, pelo Ricardo, pela Cláudia, pelo Pedro, pela Helena, pelo Heitor, pelo Theo, pela Bia, sempre muito carinhosa pedindo pela minha vida e também pelo nosso ministério. Amém, glória a Deus. A Nath, querida, nossa professorinha amada, irmã, mulher preciosa, coração bondoso, generosa. Que Deus te dê tudo que é bom, perfeito e agradável. Deus abençoe você, sua casa e toda a sua família, irmã querida. Em nome de Jesus. Aqui é a minha ídola, missionária Silvia. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos, graça e paz. Olha, vocês que não entraram na live dela ontem, vocês perderam, gente. Vocês não sabem que espetáculo que é. Coisa mais gostosa da vida é ouvir a missionária Silvia falando. Um dia vocês vão acreditar em mim, vocês vão entrar para vocês verem a unção dessa mulher. Bom dia, filha, Deus te abençoe, viu? Te dê um lindo dia em nome de Jesus. Nira, querida da minha vida, seja bem-vinda, Deus te abençoe, você, sua casa, sua família, seu trabalho. A Nira é costureira no Rio de Janeiro, melhor costureira do Rio de Janeiro. Irmã querida Mari! Mari, querida Mari, sabe quanto tempo faz que você está comigo? 272 dias hoje. O TikTok me mostrou. Você é minha primícia, minha primeira amiga do TikTok, da live. Cada dia você se torna mais importante para mim. Ontem a Silvia ficou desesperada, perguntando: cadê a Mari? Cadê a Mari? Cadê a Mari? Que não aparece na live. A gente sente muito sua falta. Te amamos, viu? Tá vendo a Márcia confirmando aqui, ó. Muito, muito maravilhosa. Nossa, a Silvia é tudo de bom nessa vida. Bendito aqueles que têm ela ao lado. A Márcia disse, vai sim. Acho que em relação a nós um dia nos conhecermos, né? A Mari pede oração pela família linda, pela linda Lauanda, pelo Enzo, lindo, pela Maria Cecília, bebezinho lindo, 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 que vocês precisam ver. A Yara, que é a mamãe da Maria Cecília. A Yara eu já não conheço, não posso falar, mas imagino, né, que deva ser linda. E o Carlos Henrique, lindo, por ser o nosso grande testemunho. A Mari é a primícia dessa reunião, minha primeira amiga, minha primeira irmã feita aqui. E também o nosso primeiro grande milagre, né? O Carlos Henrique é o nosso grande milagre desse grupo de oração. Milagre de ressurreição. E o Jefferson, que vai ser o nosso futuro milagre, em nome de Jesus. A Elvira falou, estou vendo isso. Amém, meu amor. Mas não leve tão a sério não, viu, Vi? Eu faço muita questão que você esteja aqui, mas desde que não te prejudique em nada. Tá bom? A Mari diz, uhul, parabéns pra nós. Fiquei mó feliz quando eu vi hoje. A Márcia diz amém. A Silvia coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coraçõezinhos. Ai, eu não sei o que eu faço com essa gata aqui.
Alguém quer ela de presente? Pra ela me deixar fazer a live em paz. É que não é carinho, né, fia? É amor mesmo. Quer, Mari? Vou te mandar ela pelo correio. As aparências enganam, viu? Ela só faz isso no momento da live. No resto do dia ela não quer nem saber de mim. Olha o rabo balançando de raiva, ó. Ó, brava. Olha lá, já tá... Eita, papai do céu. Como é que alguém pode fazer live desse jeito? Hein, fia? Eu vejo de carinho. Vai embora, vai. Suma. Já apareceu, já fez o seu nome, já tá famosa. Nossa casa é uma bênção, né? Glória a Deus. É nada, Mari. É falsidade pura. Você não sabe o quanto essa gata ela é safada. Carinhosa é só na hora da live. É incrível. Você pode achar que eu tô brincando, mas é verdade. Vamos lá? Hoje nós terminamos a semana e começamos o livro de João. O livro de João é o livro que apresenta Jesus Cristo na sua forma divinal. Cada um dos evangelhos, Mateus, é a apresentação de Jesus Cristo para os judeus. Marcos, que é a apresentação de Jesus como homem. Lucas, que é a apresentação, é uma pesquisa feita, né? Mostra Jesus Cristo na visão da sociedade, tempos depois dos evangelhos terem sido escritos e praticamente as mesmas histórias foram contadas. E João, que apresenta Jesus na sua forma divinal, Jesus como Deus, né? Então, Jesus como homem, Jesus como servo, Jesus como Deus. Isso a gente vai ver também lá no livro de Apocalipse. Vamos lá, vamos começar então. Livro lindo esse. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aquele que é a palavra estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida. Esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotam. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, os que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus, os quais não nascem do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nascem de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e exclama: Este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem é você? Ele confessou e não negou,
declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: então quem é você? É Elias? Não, disse ele. É o profeta? Não, respondeu. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que levemos àqueles que nos enviaram. O que diz a respeito de você mesmo? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz que clama no deserto. Endireitem o caminho para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: então por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias e nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, de quem não sou digno de desamarrar as correias da sandália. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu falei quando disse: depois de mim vem um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas para que ele fosse revelado a Israel, vim batizando com água. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descendo do céu, como pomba, e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Os primeiros discípulos de Jesus. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Ele respondeu: venham e verão. Então foram por volta das 4 da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido que João dissera que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, o seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. Então ele levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas, que é traduzido Pedro. Jesus chama Filipe e Natanael. Naquele dia, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Natanael perguntou: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Venha e veja, disse Filipe. Ao ver Natanael se aproximando, Jesus disse: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava sentado debaixo da figueira, antes de Filipe chamá-lo. Então Natanael declarou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. Então acrescentou: em verdade lhes digo que vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. João, capítulo 1. Bênção, né? Tão gostoso ler a palavra de Deus, tão maravilhoso.
Só não é gostoso ler a palavra de Deus quando ela vem nos domingos pela manhã, dos testemunhos de Jeová batendo na porta da sua casa, né? Raça de víbora. Ai, povinho maldito, né? Eles encobrem a maldade deles. É isso que eu odeio, sabe, meu irmão? É isso que me faz pegar ranço. É a falsidade, a hipocrisia. Eu acho que você pode ser o que você quiser ser, mas assuma. Seja, o Senhor disse, né? Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Se você não crê em Jesus, chegue na casa das pessoas e diga, eu vim aqui desmascarar Jesus. Não chega como um lobo embaixo de uma pele de cordeiro, falando, nós acreditamos em Jesus. Aí quando você chega lá no salão do reino, que não é a igreja, né? A igreja é de Cristo. Quando eles te levam lá pro salão deles, que não é nem salão de beleza, aí lá eles vão te dizer que Jesus não é Deus, que Jesus é só um profeta, e aí vai te dar vontade de quebrar alguns narizes, né? Mas porque você é cristão, você não vai fazer isso. Mas eu acho que na porta da sua casa eles deviam dizer, a gente veio aqui desmascarar Jesus. E aí, a última vez que eu recebi o testemunho de Jeová, eu sempre dava muita atenção para eles, colocava eles para almoçar comigo. Era minha chance de evangelizar também, né? De contradizer, de contrapor, de confrontar o que eles falavam. Sempre era muito bom. Mas a porta da minha garagem, certa vez, eu não sei aqui, a Silvia deve lembrar bem, acho que é 2 ou 3 anos atrás, nós fizemos uma obra na garagem de casa e fizemos uma igrejinha ali. E tinha uma plaquinha, né? Casa de oração. E aí eles sabiam que era uma casa cristã. E uma mulher veio cheia de arrogância e começou a querer discutir teologia comigo. E nessa época todos os meus... eu deixava na parede todos os certificados, porque muitas pessoas elas gostam, né, de saber com quem elas estão falando. Então toda a parede da garagem era com os meus certificados de teologia. E os outros, de todos os certificados que eu havia feito ali, naquele ano só, que eram 24, 26, alguma coisa assim. E aí ela começou a discutir comigo teologia. Eu falei assim, mas quem disse isso para ela? Foi o seu pastor? Ela falou, sim, foi. Eu falei, você estudou? Ela falou, não, nunca estudei. Eu falei, então por que você não acredita em mim que estudou? Aí eu levei ela para dentro da igreja e mostrei o mural de certificados e falei para ela, olha, é uma falta de educação você entrar na casa de Cristo para dizer que ele não existe. E o que é pior, sem base, né? Sem base nenhuma. Você vai num lugar, você ouve o que um homem diz e você acredita sem procurar estudar as escrituras e saber se é verdade ou se é mentira. Mas são histórias do meu dia a dia. O que eu queria falar para vocês desse primeiro capítulo é que talvez você não saiba, mas os discípulos todos, que essa passagem mostra Jesus chamando os seus discípulos, eles tinham entre 14 e 18 anos. Normalmente a gente vê nos filmes, né, Pedro barbudo, os outros discípulos também, eram todos bem jovens. Naquela época era um costume todos terem um rabi ao qual eles seguiam. Por isso que muitos deles já andavam com João. E por João ter dito, olha, não sou eu, o Messias é ele meio que deu um aval, né, para que eles deixassem de andar com João e fossem andar com Jesus. E outra coisa importante é que você veja que se Jesus desceu as águas do batismo,
Jesus arrumou um tempo na sua agenda, não deve ser à toa, né? Não deve ser por algum motivo religioso ou alguma cerimônia. Deve realmente ter algum significado muito importante você descer as águas do batismo. Então você que não é batizado, entenda que existe um só batismo, tá? Você que gosta de religião, em cada religião que você for, você não precisa se batizar. Você se batizou uma vez só, desde que o seu batismo tenha sido por mergulho. Batismo significa mergulhar, né? Submersão. Desde que você tenha feito de livre e espontânea vontade, sabendo o que você está fazendo, o seu batismo valeu. Se a sua cabeça entrou completamente para baixo da água e você ali naquele momento estava entregando de coração a sua vida para Jesus Cristo, você não precisa se batizar nunca mais. Ah, mas eu mudei de religião. Não importa. Ah, mas eu mudei de placa de igreja. Não importa. O batismo ele é um só. Você não se batiza para nenhuma religião. O seu batismo é para Cristo, nem para nenhum homem. Jesus disse mesmo, eu mesmo não batizo, quem batiza são meus discípulos. Paulo disse o mesmo, né? Eu nem me lembro de ter batizado alguns de vocês. Aí depois ele começa a fazer uma lista enorme. Lembrar de muita gente que ele tinha batizado. Mas amém. É isso. Bom dia, Gessilda, querida. Graça e paz. Seja bem-vinda, minha irmã. Que bom que você está aqui. Deus te abençoe, viu? Te dê um lindo dia em nome de Jesus. Nós vamos orar agora e você pode continuar colocando os seus pedidos de oração. Mesmo quando nós estivermos orando, você pode colocar os seus pedidos de oração e você pode colocar também o nome das pessoas às quais você deseja que a gente ore. No momento em que a minha gata derruba de forma abrupta o meu celular, que já não é lá grande coisa, porque o meu celular quebrou e eu estava usando um de step. E agora ela derrubou de uma forma bem forte. Tomara a Deus que ele ainda exista. Vamos crer no milagre. Vanusa, irmã querida, seja bem-vinda. Deus te abençoe. Ô filha, vê o meu celular aqui, ó, se ele ainda existe. Existe. Mas você vai deixar de existir se você não sair daqui. Amém. Aí o pelo dela também que entra no meu nariz. Oh, Deus do céu. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai de amor, seja louvado e glorificado o teu santo nome. Nós buscamos a tua presença nesta manhã, dia 26 de junho de 2026, sexta-feira, aguardando, meu Deus, que a escuridão da noite seja rompida pela claridade do dia. Porque onde existe luz não pode haver trevas. Dentro de poucos minutos, a escuridão será tomada pela luz e assim também será nas nossas vidas. Porque a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. As tuas misericórdias se renovam a cada momento em que o dia nasce. É um momento mágico, é um momento especial. É um momento, meu Deus, de segredo espiritual, uma grande estratégia que o Senhor ensinou ao homem mais sábio da humanidade, que foi Salomão. E ele deixou transcrito nos livros de Provérbios a importância de consagrarmos ao Senhor a primeira parte, o primeiro. O primeiro pertence ao Senhor. E uma grande estratégia de vitória, de alegria, de prosperidade, de sucesso, de honra, é começar o dia consagrando ao Senhor. A primeira voz, a primeira fala, o primeiro sentimento.
Bendito seja o Senhor. Mas como fazemos todos os dias, Pai, antes de nós orarmos por nós seremos igreja. Intercedemos, meu Deus, pela vida dos nossos irmãos que não tiveram uma boa noite, pelos nossos irmãos menos favorecidos. Nós oramos pelos pobres, Pai, pelos muito pobres, por aqueles que nesses dias de frio que tomam o nosso país, na maioria dos estados, um frio muito forte, e muitas pessoas sem ter um teto, sem ter uma blusa, sem ter um cobertor. Como eu disse no começo, essa noite eu acordei algumas vezes e orei, porque mesmo com 2 cobertores eu ainda senti muito frio. E não fosse estar na presença da minha filha deitada comigo, para que nós nos abraçássemos e dormíssemos bem apertadinhos, nos esquentando, teria sido difícil essa noite. E é impossível, Senhor, conseguir dormir, imaginando que os nossos irmãos estão na rua neste momento. Pessoas sem teto, sem um cobertor, sem uma blusa, sem uma proteção. Pessoas que sem dúvida passaram grande parte do dia, da noite, buscando um lugar para se refugiar. Eu sempre penso algumas coisas, meu Deus, quando é um homem sozinho, ele sempre dá um jeito, né? Ele sempre arruma um lugar, ele pula um muro de uma casa de veraneio, digo isso por aqui na cidade, e consegue um espaço ali para se esconder, para se abrigar. Mas e as famílias? E as mulheres gestantes, com crianças de colo, recém-nascidas? Meu Deus! Como nós podemos dormir, Pai, pensando que existem criancinhas? Nós que somos pais sabemos, meu Deus, a partir do momento em que a nossa esposa recebe a notícia da gravidez, a nossa correria como família, como esposo, como mãe, pai, de fazer o pré-natal, de acompanhar praticamente dia após dia, contarmos semanas. Quantas semanas você está de gravidez? Exames constantes, medicamentos, vitaminas fundamentais. E essas crianças, meu Deus, essas mulheres sem a mínima possibilidade, nem sequer de se esconder do frio. Meu Deus, quando nós oramos dessa forma, muito em nós é mudado, sabe? Quando nós oramos, meu Deus, pensando nos nossos irmãos que estão em situação tão difícil de vida. E a gente precisa entender que nem todos que estão numa situação de rua estão porque fizeram algo errado. Existem pessoas que estão na rua porque foram vítimas de golpes, de traição, separações, injustiças, decisões familiares, abandono, rejeição. Nem tudo é fruto de um erro. Nós vivemos num mundo de maldade. Existem muitas pessoas na rua por maldade, que têm família, mas a família não quer. A família não divide. Quando nós oramos, meu Deus, pensando nessas pessoas, nas crianças, nesse momento as crianças começam a acordar em casa e se preparar para ir para a escolinha, para a creche. E quantas crianças não têm essa rotina? Ah, Pai amado, só o Senhor para fazer a diferença na vida deles. Nós temos a obrigação como igreja de interceder, nós temos a obrigação, Pai, de como igreja interferir para que o Teu Espírito Santo toque no coração de pessoas que podem fazer,
Existem pessoas com muito dinheiro. Ontem nós falávamos, meu Deus, sobre o Neymar, que é um ídolo nacional e que tem uma instituição aqui na cidade que cuida de crianças e que aparentemente para nós, que somos pessoas normais, é uma grande obra. Mas se pararmos para pensar na capacidade financeira dele, não é nada. É só um pano. É só um cala-boca. É só para dizer, olha, eu faço. Com um dia de salário, meu Deus, ele poderia mudar a vida de muita gente. Quantas casas ele podia construir? Quantas mães na rua ele poderia abrigar? Eu digo ele como um exemplo de tantos milionários que existem neste país. Porque as pessoas nos questionam e dizem aonde está Deus. Deus continua dando suprimento para a terra. Nós continuamos vivendo num mundo rico. Que a maior parte dos problemas que existem no mundo foi o próprio homem que criou. Mas a terra jamais foi estéril. Há séculos que a terra não é estéril. Algumas pessoas se apropriaram do fruto, do gado, do campo, se tornaram senhores e escravizaram modernamente pessoas na sua miséria. A culpa não é de Deus, mas uma coisa é muito certa: todo mundo vai ter o seu dia de prestar contas. A Bíblia diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, já está pecando. Nós colocamos diante do Senhor este momento, Pai, que para nós é fundamental orar pelos nossos irmãos menos favorecidos. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor dê força, que o Teu Espírito Santo aqueça as mamães, aqueça as crianças. Que o Teu Espírito Santo coloque, meu Deus, o alimento, o leite, em nome de Jesus, Pai. Que o Teu Espírito Santo faça que aquilo que muitos homens deveriam fazer e têm condição e não fazem. Eu apresento diante do Senhor a nossa irmã Gessilda, pede oração pela sua vida financeira, pede socorro, meu Deus, ao Senhor para pagar as suas contas. A Tua palavra diz que a Tua igreja jamais será envergonhada. Nos dá dignidade de vida, olha pela sua filha, Pai. Há uma palavra liberada sobre a vida dela, faz o milagre acontecer, Senhor. E se não acontecer, fala à sua filha o que está acontecendo. Fala ao coração da tua filha, mostra o caminho. O Senhor é Deus que põe caminho onde não tem caminho, porta onde não existe porta. Bendito seja o nome do Senhor. Nós glorificamos o Seu nome a partir deste momento, Pai. Declaramos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra e de tudo o que nela há. Que o Senhor é o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação. Ainda que ninguém jamais tenha visto o Senhor, a Bíblia define o Senhor como amor, amor e justiça. Amor tão grande que encobre a multidão dos nossos erros. Amor que faz com que neste momento em que o dia começa a clarear, as suas misericórdias se renovem sobre nós. É nos dado uma nova oportunidade de fazer certo aquilo que talvez fizemos errado ontem, de mudar as nossas atitudes, de nos arrependermos, de pedirmos perdão, de nos reconciliarmos, de falar o que precisa ser dito, de dizer o eu te amo que está engasgado enquanto há tempo. Há um dia nascendo em que muitas coisas podem ser feitas. Sentimentos podem ser assumidos neste momento. Deus está colocando diante de você uma grande oportunidade. Por isso o nome é presente. O passado se foi. Não há o que ser feito.
Presente é o que você tem hoje, uma grande dádiva de Deus. É um presente de Deus. Você acordou, você está de pé. Você pode todas as coisas hoje. Você pode resolver muitas coisas hoje. Você pode cuidar de você hoje. Você pode adorar a Deus hoje. Há muito que você pode fazer hoje. O amanhã não existe. Hoje. Hoje você precisa ser feliz com o que você tem. Hoje você precisa ser grato pelo que você tem. Hoje você precisa agradecer a Deus por ter sido eleito por Ele para estar aqui. Porque você não está aqui porque quer. A palavra de Deus diz que não somos nós quem escolhemos a Ele, mas é Ele quem escolhe a cada um de nós. Deus te chamou para esta oração, certamente Ele tem um propósito na sua vida nesse dia. Louvado seja o nome deste Deus poderoso, que nos amou de tal forma, que não poupou nem mesmo o seu Filho por amor a nós acabamos de ler. Antes o entregou e juntamente com Ele nos deu todas as coisas. No princípio o Verbo era Deus e estava com Deus. Mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nada do que existe sem Ele existiria. Tudo que existe foi feito por intermédio dele, Jesus Cristo. O Cristo, o Messias, nosso Senhor e Salvador, o qual nós declaramos nesta manhã de sexta-feira como nosso único Senhor e Salvador, suficiente Senhor e Salvador. Declaramos que diante dele jamais existirá outros deuses, senhores ou senhoras, que nós jamais nos prostraremos diante de outras imagens, Senhor, diante de historinhas, diante de homens. Somente a Cristo a nossa adoração, porque foi Ele quem levou na cruz a minha dor. Foi Ele quem levou na cruz a dor da minha traição. Foi Ele quem levou na cruz a dor da minha morte, do meu pecado. Foi pela sua morte na cruz que nós fomos salvos. Não há nada que eu pudesse fazer para ser salvo, não há nada que eu pudesse fazer para ser redimido. Só o sacrifício de um Deus poderia me salvar, e Ele se fez sacrifício. Ele se fez maldito por cada um de nós, para que não por obras, mas por fé, nós pudéssemos hoje ser chamados filhos de Deus. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E então nos deu o direito de sermos chamados filhos do Senhor. Bendito seja o nome deste Deus poderoso, amado, querido, que ressuscitou no terceiro dia, nos trazendo as boas novas, de que existe uma continuidade, de que nada fica por aqui. Passaremos desta vida para um lugar muito melhor, que teremos a oportunidade, meu Deus, de vivermos a glória do Senhor num lugar onde não haverá choro, não haverá morte, não haverá dor, não haverá lágrimas. Bendito seja o Deus da nossa esperança. Nós nos prostramos aos teus pés, Pai amado, Deus querido, no nome de Jesus Cristo. Nesta manhã de sexta-feira, 6h48, o dia já está claro. E nós clamamos, Senhor, perdoa os nossos pecados, assim como nós nos esforçamos a perdoar os pecados cometidos contra nós. Perdoa, Pai, os pecados cometidos pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelos nossos amigos, familiares, pelas pessoas que amamos. Perdoa, Senhor, os pecados cometidos pelos nossos inimigos. Tira, eu te peço, de sobre nós nessa sexta-feira o jugo, a acusação, o peso, a maldição causada pelo pecado, e nos habilita a vivermos a sua vontade, que é boa, é perfeita e é agradável. Que o Senhor seja nessa sexta-feira o grande diferencial nas nossas vidas, o nosso escudo, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da nossa angústia. Que caiam 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas que nós não sejamos atingidos, porque aos teus anjos o Senhor dará ordem ao nosso respeito para nos livrar e nos guardar. Livra-nos, Senhor, daquilo que é mal, livra-nos do que é mortal. Nos permite habitar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente.
Nos coloque debaixo das tuas asas e nós estaremos seguros. Livra-nos, Senhor, eu te peço, dos acidentes, das tragédias e das fatalidades. Livra-nos da tristeza, da angústia, do fracasso e da falência. Livra-nos das dores e das enfermidades. Tira, Paizinho, do nosso caminho o homem violento, sanguinário, sem valores. Afasta de nós a violência deste mundo tenebroso. Nos livra de roubos, de assaltos, de balas perdidas. Nos livra da inveja, da feitiçaria e de toda obra de macumbaria. Que praga alguma chegue até a nossa tenda. Que o Senhor mesmo repreenda toda a vontade do inferno de roubar, de matar e de destruir. Que o Senhor nos dê vida e nos dê vida em abundância. Pai, em nome de Jesus Cristo eu te peço nesta manhã, aonde chegar o som da minha voz, toca, cura, restaura, liberta. Faz a sua obra de milagres, Pai. Na vida dos nossos irmãos, meu Deus, que vão ouvir esta oração nas outras plataformas, em outros horários. Que o Senhor os liberte, que o Senhor os abrace, que o Senhor os envolva neste mover, nesta unção, neste amor, em nome de Jesus. Paizinho, nós queremos interceder pelos nossos irmãos, meu Deus, que estão passando por uma situação que todos nós passaremos, e alguns já até passaram. Só quem já perdeu um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um ente querido sabe a dor deste momento. Enquanto nós estamos aqui, meu Deus, numa posição privilegiada, porque melhor é dar do que receber, porque mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar. Existem outros irmãos que estão neste momento se despedindo de pessoas que foram recolhidas pelo Senhor, porque chegou a sua hora. Há um momento exato de o ser humano nascer. Há um dia e uma hora exata do ser humano retornar ao Senhor. Esta é a caminhada desta vida. Este é o caminho que ninguém mudará. Embora alguns homens não tenham morrido na história da Bíblia, embora alguns homens tenham sido arrebatados, a maioria dos homens, inclusive o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, passou pela morte. Tragada foi a morte pela vida. E hoje ele vive, assim como o teu ente querido vive. Assim como não é um adeus, é uma breve despedida. Acontecerá com todos nós. Eu sei que neste momento não há uma palavra que possa consolar. A única atitude é estar ao lado, abraçar, se colocar à disposição e clamar ao Espírito Santo, que esse sim pode confortar o coração. Mas o momento da perda, Senhor, é um momento de muita dor, em que todos nós precisamos da Sua presença neste momento. Então nós intercedemos pelos nossos irmãos que estão exatamente nesta situação. Visita também os nossos irmãos, meu Deus, que estão encarcerados. Visita os nossos irmãos, meu Deus, que estão neste momento passando por situação de perigo, de violência. Guarda as mulheres, protege, Pai. Nós vivemos num país onde as mulheres sofrem muita violência. Nós que temos o Ministério da Liberdade da Mulher, trabalhamos tanto, meu Deus, para que a mulher ocupe os melhores cargos, para que as mulheres ocupem cargos na igreja, seja reconhecida a sua autoridade, pastoras, bispas, apóstolas. Ocupem cargos na empresa, Pai, presidentes, gerentes. Nós lutamos, meu Deus, por esta liberdade da mulher, mas acompanhamos dia a dia a violência contra a mulher. Que o Senhor tenha misericórdia. Que o Senhor acampe os teus anjos ao redor das tuas servas. Que o Senhor as proteja, abra os caminhos. Que o Senhor as conduza por um caminho de vitória, por um caminho de honra. Que o Senhor tenha todas as mulheres. A mulher tem algo, meu Deus, que o homem nunca terá. A fé da mulher sempre será maior do que a do homem, porque o homem jamais terá a experiência de gerar dentro de si uma vida. Uma mulher que já é mãe, ela entende a vida de uma forma completamente diferente dos outros seres humanos.
A mulher que é mãe, ela tem seres que a têm como sagrada, que nunca, aos olhos do filho, nunca uma mãe será um ser natural. Há muito na mulher que se assemelha e que a aproxima de Deus. Bendito seja o Senhor pela vida de todas as mulheres. As mulheres que praticamente têm mantido a tua obra. Eram elas que mantinham o ministério de Jesus. Embora tentem apagar, meu Deus, da Bíblia, das Escrituras, escapa uma história aqui, escapa uma história ali, de que quem realmente dava suporte ao Senhor eram as mulheres. Quem cuidava do Senhor eram as mulheres. Assim é nos dias de hoje. Seja na religião ou seja no próprio cristianismo. Seja servindo a Deus numa religião ou seja simplesmente servindo a Cristo. Nós sempre teremos mais mulheres do que homens, porque o homem está cada vez com o coração mais endurecido, mais seduzido por este tempo, correndo atrás do vento, insensível. Vivemos num mundo esquisito, Pai. Declarar amor, declarar sentimento é perigoso. É mais perigoso você dizer que ama uma pessoa do que você dizer que odeia. É mais perigoso você ser simpático, carinhoso com uma pessoa do que você ser agressivo. A humanidade está acostumada com a agressividade. Já quando você é simpático, gentil, cristão, as pessoas logo pensam que alguma coisa vem aí, que há uma maldade, que há uma perversidade. É difícil. Hoje, aqueles que amam e declaram são chamados de... Como que é? Eu esqueci o... Mas há até um nome especial dado àqueles que têm coragem de declarar o amor. Emocionados. Ai, Pai, como está difícil viver. Como é difícil viver sem poder demonstrar amor, sem poder rasgar amor, sem poder dizer a quem você ama que você ama e ponto. Sem jogos, sem esquemas, sem segundas intenções. Ajudar, ser ajudado, sem pensar naquilo que pode ser feito lá na frente, fazer por fazer, fazer por amor. Deus amado, Pai querido, meu Deus, eu quero clamar ao Senhor pelas nossas saúdes. Bendito seja o Senhor que nos deu a medicina, bendito seja o Senhor que nos deu a ciência, bendito seja o Senhor que nos deu a indústria farmacêutica e para a maioria de nós, Pai, nós temos a cada esquina uma farmácia, em cada bairro um posto de saúde, um hospital, porque o Senhor deu a ciência ao homem. Muitas coisas que só o Senhor podia fazer, e o Senhor veio fazer quando esteve no nosso meio, hoje o Senhor ensinou ao homem formas de se conseguir. E nós glorificamos o seu nome, pela ciência que nos deu, pela medicina e por cada remédio que foi inventado. Que continuem, meu Deus, sendo influenciados pelo Senhor para que mais curas sejam alcançadas. Bendito seja o Senhor. Nós te pedimos, Pai de amor, Jeová Rafá, que o Senhor visite os hospitais, que o Senhor afofe a cama, os leitos, que o Senhor visite as UTIs, que o Senhor olhe pela vida dos teus filhos, que o Senhor dê sabedoria aos médicos, que o Senhor dê, meu Deus, que o Senhor guie a mão do cirurgião, que o Senhor abençoe os medicamentos que nós mesmos tomamos todos os dias. Muitas vezes eu vejo religiosos, meu Deus, praguejando contra os remédios, e os remédios foram dados por Deus. desincentivando as pessoas a usarem remédios, eu te digo o contrário. Use.
Se o teu médico receitou, use. Não tenha resistência, use. Não vá pela cabeça dos outros. Deus levantou o médico para ser médico, o pastor para ser pastor. Se o pastor não orar por você e a sua dor de cabeça não sair na hora, vá tomar um comprimido. Se o teu pastor orar por você, a sua dor de cabeça sair na hora, glória a Deus, louvado seja o Senhor, mas caso contrário, não sinta dor, você não precisa sofrer, Deus te deu caminhos. Ainda que o médico tenha te dito, olha, você vai ter que tomar esse remédio o resto da vida, tome. Tome entendendo que é uma grande bênção de Deus. Tira a religiosidade da sua vida, tira cada coisa no seu devido lugar. O que é espiritual, o que é humano, o que é carnal, é carnal. A ciência, a medicina é para a sua carne, não é para o teu espírito. Se você precisa tomar um antidepressivo, tome. Se você precisa tomar remédio para dor, tome. Se você precisa tomar insulina, tome. Não há demérito nenhum. Se você tem asma, tome os seus remédios necessários. Eu vi a religião matar uma pessoa amada. Porque ele tinha diabetes. E não parava de comer doces porque ele dizia que Deus era maior. Mas os médicos que Deus levantou dizia para ele, você precisa parar, você não pode. E ele começou a ter parte do seu corpo amputados, era um servo de Deus. Ele já sofreu muito, perdeu várias partes do corpo até que veio a sua morte. Filho de um dos homens hoje mais importantes do evangelho brasileiro, donos de uma igreja gigantesca, e que nos conta essa história de absurdo religioso. Lembre-se, Deus chamou o seu pastor para cuidar da tua vida espiritual, te aconselhar em situações de dificuldade, te ajudar. Mas Deus te deu a medicina. Deus te deu a ciência. Meu irmão, acorda. Acorde. Existem religiões que proíbem o homem de doar os seus órgãos depois de morto. O que é que você acha que o seu órgão vai servir a você depois de morto? Jesus deu todo o seu corpo por nós. Foi moído por nós. Não tenha como demérito tomar remédios. Nós vivemos num mundo onde o ar é contaminado, a água é contaminada, a comida é envenenada. Somos rodeados por bactérias e vírus que não fazemos nem ideia, é o livramento do Senhor para nossas vidas. O Senhor nos deu a bênção dos remédios, a penicilina, os antibióticos. Não seja resistente, meu irmão. Não seja viciado em remédio, mas seja resistente naquilo que você precisa. Consagre ao Senhor. Ore sobre os teus remédios e fala, Senhor, que faça o efeito necessário que eu preciso, que tire a minha dor, que tire a minha inflamação, que regule a minha pressão, que combata o meu colesterol, que regule, meu Deus, seja lá qual for a tua necessidade, irmão. Deus é contigo, inclusive no remédio que você toma. Em nome de Jesus. Existem muitas pessoas. Eu preciso falar, desculpa, meu irmão, mas eu preciso falar. Deus coloca no meu coração, existem muitas pessoas resistentes que precisam, estão mal de coração, mal de cabeça, de sentimento. E você não procura. Talvez a obrigação, na verdade, seria o teu pastor te acompanhar, te aconselhar, ser o seu psicólogo nessa hora. Mas o que eu vejo, com raras exceções, são pessoas que precisam de ajuda diária e ter que marcar para conversar com o pastor, conversar com a secretária, marcar para a semana que vem. Isso não existe. Se o teu pastor não te recebe, você precisa passar por um atendimento psicológico, você precisa buscar ajuda.
Se você sente que você não está bem, se você sente que você está nervoso, depressivo, entristecido, busque ajuda. Se o teu pastor não tem tempo para você, Deus tem tempo para você. Pensa nisso, meu irmão. Pai, eu te peço, apresento diante do Senhor os nossos corpos. Templo do teu Espírito Santo, eu te peço, meu Deus, no nome de Jesus. Vê se há em nós uma raiz de enfermidade, uma doença silenciosa, um mau funcionamento de um órgão, uma ação nociva de um vírus, de um fungo, de uma bactéria. Vê se há em nós, meu Deus, uma raiz cancerígena, um tumor. Vê se há em nós, Pai, uma inflamação, uma infecção, uma dor. Alivia, Pai. Alivia os teus filhos em nome de Jesus Cristo. Toca. Apenas uma ordem, um olhar, uma palavra, e nós viveremos a sua cura. Em nome de Jesus. Paizinho, nós clamamos nesta manhã ao Deus Jeová Jirê, o Deus provedor de todas as coisas, o Deus que coloca o pão na nossa mesa todos os dias, o Deus que renova sua misericórdia a cada amanhecer, nos dando uma nova oportunidade, suprindo cada uma das nossas necessidades. Mais uma vez, meu irmão, eu quero te dizer a diferença entre aquilo que você quer e aquilo que você precisa. Deus te dará, a promessa de Deus é que Deus te dará diariamente tudo o que você precisa. Sabe o que é isso? Existem pessoas que Deus vai dar um carro, mas porque essa pessoa não quer um carro para passeio, essa pessoa não quer um carro para luxo, nem para esfregar na cara do cliente, dos vizinhos e até dos familiares. Essa pessoa precisa de um carro para trabalhar. Essa pessoa precisa de um carro porque tem um filho que precisa de tratamento, que precisa fazer terapias. É diferente daquele que quer o carro para o status. É a diferença entre o eu preciso e o eu quero. Existem muitas pessoas que Deus dará uma moto porque é para trabalho, é para o ganha-pão. Outras pessoas querem a moto para ficar empinando, para fazer na frente da casa dos outros. Não pelo status, a sua necessidade será saciada por Deus. A palavra de Deus diz que nós não recebemos muitas coisas porque não sabemos pedir, porque pedimos para o nosso próprio ego. Entenda. Entenda. Que tudo para Deus é um propósito. Qual é o propósito de Deus naquilo que você está pedindo? Existem pessoas que têm 2 ou 3 casas. Sabe, meu irmão, que eu acompanho aqui no litoral? Casas que passam um ano inteiro abandonadas. Enquanto nós estamos aqui orando por pessoas que não têm aonde morar, pessoas que têm 2 ou 3 casas, casa no campo, casa na praia, e a casa aqui no litoral fica abandonada o ano inteiro. Só no verão aparece para a virada do ano, para o carnaval. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia porque nós não aprendemos a dividir. Porque nós não aprendemos a sermos cristãos de verdade. Porque nós não conseguimos sentir a dor do irmão, a dor do necessitado. Jesus, sendo rico, se fez pobre por amor a nós. Como você acha que Deus vai te prosperar se você só pensa em você? Como Deus vai te enriquecer se tudo o que você quer é um telefone novo, é um carro novo, uma casa nova, trocar os móveis da sua casa? Enquanto tantos irmãos ao seu lado passam necessidade. Você precisa mudar a sua mente, você precisa se tornar cristão. Você precisa aprender a dividir, meu irmão. A fazer o mínimo.
As pessoas hoje gastam milhares e milhares de dinheiro, de dólares e reais e euros em bets, no tigrinho. Mas quando se fala de ser dizimista, de ajudar a obra de Deus, parece que você está cometendo um crime. As pessoas gastam dinheiro com cigarro, com cerveja, com drogas, e ninguém fala nada, mas quando você fala em fazer o bem, em suprir a obra de Deus, para que pessoas tenham condições, parece que você se tornou um marginal. Abra os teus olhos. O Senhor se alegra naquele que dá com alegria. Nem por obrigação, nem por necessidade, mas aquele que dá com alegria. Não é pela lei. Não é o fato de, o dízimo é Antigo Testamento, não, é o meu amor. Eu sei que a obra precisa. Eu preciso aprender a dividir. Você não percebe que você está sendo envolto num sistema onde o dinheiro é mais importante para você do que qualquer coisa, que você vive uma vida inteira, servindo ao dinheiro, correndo atrás do dinheiro, não sobra tempo para Deus. Eu não quero te acusar, meu irmão, não estou aqui para isso, eu estou aqui para te amar, mas também para te ensinar. Você tem sofrido mais por quem? Você se preocupa mais com a falta de quem? De Deus ou de dinheiro? Seja sincero, quando o dinheiro cai na sua conta, você fica mais triste ou mais feliz? No final do mês, quando o dinheiro está acabando, você está mais triste ou mais feliz? Não deveria ser em relação a Deus esse sentimento? Você não percebe que implicitamente você criou um outro Deus? E é por isso que muitas coisas não têm acontecido na sua vida? Porque você virou escravo. E Deus te livrou da escravidão. Você não é mais escravo, você agora, meu irmão, você é herdeiro. O Senhor Jesus disse, não anda ansioso, por favor. Não perca o teu sono por aquilo que você tem que comer, beber ou vestir. Você tem um pai. Você não é mais escravo, você tem um pai. Enquanto você ficar desesperado porque está faltando dinheiro, enquanto você correr atrás do dinheiro, enquanto você achar que a solução é o dinheiro, a solução está em Deus. Irmãos, eu tenho que te dar um testemunho. No ano de 2007, eu estava trabalhando como vendedor e existiu ali 6 meses em que eu não vendi nada. E eu vendia bastante, ganhava bastante dinheiro. Era um ramo muito bom. E eu precisava de carro, só que eu era vendedor autônomo. E era eu quem abastecia o meu carro e tinha clientes longe, tinha que viajar. E nem sempre eu chegava lá, fechava a venda. E muitas vezes eu vinha orando, chorando no carro e falando, Senhor, como é que vai ser esse mês? E chegava no final do mês, meu irmão, as contas todas estavam pagas. Eu fazia a minha parte. Aparentemente não dava certo, aparentemente o dinheiro não entrava, mas tinha Deus. De alguma forma, tudo era suprido. E eu quero te dizer na sua vida, quando você aprender que não é o teu dinheiro, não é o teu emprego, no início e no fim, tudo é Deus. Não vai te faltar nem o grande nem o pequeno. Você não vai mais morrer por ansiedade. Você não vai mais ficar depressivo por causa do dinheiro, sabe, meu irmão? Talvez pela tua família, talvez pelo teu filho, talvez por um amor, mas não por dinheiro. De todas as coisas que Deus pode te dar, dinheiro é a coisa mais fácil. Bens é a coisa mais fácil. Mas aprenda a pedir. Aprenda a dividir, aprenda a abençoar, seja abençoador. Seja feliz hoje com aquilo que você tem, e você vai ver o quanto a tua gratidão vai te colocar em posição de prosperidade. Eu não sou o dono da verdade, eu não sou mais inteligente que você, eu não sou mais santo que você, eu só errei mais do que você.
Eu já errei muito na vida, meu irmão. Por isso eu estou aqui para te dizer, não erra como eu errei. Usa a minha vida como exemplo para a tua. Não é questão de ser mais inteligente, estou muito abaixo de você. Em todos os quesitos da vida. A única coisa que eu tenho a mais do que você é que eu já errei muito mais do que você. E eu não gostaria que você sofresse o que eu sofri, nem passasse pelo que eu passei. Eu só estou derramando sobre a tua vida amor. Não é arrogância. É reconhecimento de alguém que errou muito nessa vida. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu abençoo os nossos professores, os nossos irmãos que trabalham na rede pública de saúde. Eu abençoo os nossos irmãos que trabalham na rede de segurança. Abençoo os nossos comerciantes, abençoo os nossos vendedores, corretores, os nossos profissionais liberais, autônomos. Abençoo, meu Deus, os nossos irmãos e irmãs que trabalham no comércio informal, os nossos empresários. Abençoo os nossos irmãos e irmãs que trabalham no campo. Que o Senhor supra a necessidade de cada um neste dia, Pai. Que nessa sexta-feira os céus estejam abertos. Que o Senhor envie a cada um, meu Deus, a necessidade do dia. Em nome de Jesus, Pai. Supra a necessidade dos teus filhos. Há uma palavra de que a tua igreja jamais será envergonhada. Olha os teus filhos que estão com carnês abertos. Olha para os teus filhos, meu Deus, que estão com contas de consumo em aberto. Olha para os teus filhos que têm contas para pagar hoje, meu Deus, e não têm dinheiro, mas têm o Senhor. É o ótimo momento para que os teus filhos aprendam que eles não precisam do dinheiro, eles precisam do Senhor. O Senhor é dono de todo o ouro e toda a prata. O Senhor pode tocar o coração de quem o Senhor quiser para abençoar a vida dessas pessoas. Faz hoje, Pai. Faz hoje, dá dignidade à tua igreja, para que eles aprendam a depender somente de Ti. Em nome de Jesus. Eu clamo ao Deus chamado por Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira. O Senhor é o Deus da nossa casa, o Senhor é o Deus da nossa família. É o lugar onde nós cravamos a nossa bandeira e declaramos Jesus Cristo como autoridade máxima do nosso lar, da nossa casa, da nossa família. O Senhor é o governante da nossa casa. Nós nos responsabilizamos, Pai, nos comprometemos contigo em nos esforçar a educar os nossos filhos em conceitos cristãos, em fazer da nossa família uma família cristã, fazer dos nossos relacionamentos, Pai, namoro, noivado, casamento, amizades, relacionamentos cristãos, santos, que a nossa vida, meu Deus, pregue o Evangelho sem que tenhamos que abrir a boca, que a nossa forma de ser, de tratar as pessoas, de dar atenção, de se preocupar com as vidas, faça toda a diferença. Que o Evangelho seja pregado por cada um de nós sem que tenhamos que abrir a boca. Que a nossa forma de ser, de agir e de viver, que os testemunhos da nossa vida, meu Deus, façam muitas pessoas chegarem até o Senhor. Eu te peço, entra nas casas, entra nas famílias, que a sua maravilhosa luz dissipe, meu Deus, todas as trevas. Que o Senhor tire de dentro dos lares a gritaria, a confusão, a falta de entendimento. Que o Senhor tire, meu Deus, a intriga, a gritaria. Que o Senhor tire, meu Deus, o ciúme excessivo, a violência, o vício. Que o Senhor devolva o coração do marido à esposa, da esposa ao marido, a reverência dos filhos para com os pais. Que o Senhor repreenda todo espírito de adultério, que o Senhor repreenda a separação, que o Senhor repreenda, meu Deus, o divórcio. Que o Senhor una as famílias, que o Senhor una os casais, os filhos. Que o Senhor devolva a amizade entre pais e filhos, entre irmãos e irmãs. Que o Senhor restaure a amizade, meu Deus, de familiares que há anos não se falam. Que haja perdão, que haja reconciliação.
ainda que pareça impossível aos olhos humanos. Prepara uma ocasião, Senhor. Trabalha nas duas pontas. Que haja liberação de perdão de ambos os lados, que haja o restaurar desta família, o restaurar da aliança. Glorifica onde abundou o pecado, que superabunde a graça do Senhor. A nossa casa é sua. Eu te peço, meu Deus, neste dia, abençoa, guarda, protege, livra de todo mal e da saúde ao meu filhinho Rodolfo. Leve em paz e em segurança, meu Deus, para a escolinha. Leve em paz e em segurança, meu Deus, para a terapia. Abençoa, meu Deus, a todos aqueles que estiverem ao redor do meu filho neste dia. Professores, tutores, a sua mãe, os seus coleguinhas de escola, familiares. Livra o meu filho da maldade, da perversidade, da violência, da ignorância, do preconceito. Faz, meu Deus, do meu filho uma criança feliz, faz do meu filho uma criança saudável. Trabalha no coraçãozinho dele, meu Deus, a falta que ele deve sentir de mim, como o Senhor trabalha no meu coração a falta que eu sinto dele. Que o Senhor cuide do meu filho neste tempo, Pai, fazendo por ele tudo aquilo que eu deveria fazer, mas não posso. Eu clamo à igreja, meu Deus, para concordar comigo nesta oração. Que o Senhor dê ao meu filhinho o desenvolvimento neurológico necessário, que o Senhor ensine o meu filho a falar. Que em breve, Pai, eu possa dar esse testemunho para a igreja, em nome de Jesus. Cuida da minha herança, Pai. Peço que o Senhor abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal, dê saúde, liberte do mal. Que o Senhor liberte da mentira, que o Senhor liberte, meu Deus, de toda obra de feitiçaria, de macumbaria. Que o Senhor abra o coração, que o Senhor tire o coração de pedra e coloque o coração de carne na Valéria e em toda a sua casa e toda a sua família. Que o Senhor faça uma obra de salvação linda nessa casa, em nome de Jesus. Peço que o Senhor abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal e de saúde a minha filhinha Bruna. Leve em paz e segurança para o trabalho. Leve em paz e segurança, meu Deus, para a faculdade. Traz em paz e segurança para casa. Dá um dia de honra. Dá um dia de felicidade. Dá um dia de reconhecimento. Prospera os caminhos da minha filha, Pai. Em nome de Jesus. Peço que o Senhor abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal e de saúde a Márcia, a sua casa e toda a sua família. A Mari, a sua casa e toda a sua família. Que o Senhor abençoe, Pai. A Márcia Silva, a sua casa e toda a sua família. A Gessilda Ribeiro, a sua casa e a sua família. A Elvira, a sua casa e toda a sua família. A Natália, a sua casa e a sua família. O Cosmo Júnior, sua casa e a sua família. Diário da Evelyn, a sua casa e toda a sua família. A Célia Ribeiro, a sua casa e toda a sua família. A Natália, Pai, a sua casa e toda a sua família. A Silvia, a sua casa e toda a sua família. A Vanusa, a sua casa, toda a sua família, em nome de Jesus. O meu irmão Ivan, a sua casa e toda a sua família. A cada servo seu que orar conosco, meu Deus, nos outros horários, nas outras plataformas, que essa unção de amor esteja envolta, meu Deus, na vida de cada um deles. Em nome de Jesus. Abençoa a vida financeira da Gessilda, Pai. O Senhor pode mais. A sua palavra diz que se não houver profecias, o seu povo se corrompe. Então, em submissão à sua palavra, eu estendo as minhas mãos sacerdotais sobre aqueles que me ouvem, declaro e profetizo uma sexta-feira de paz. Uma sexta-feira de amor, uma sexta-feira onde os teus negócios darão certo, os teus planos serão bem-sucedidos. Eu declaro e profetizo um dia de boas notícias. Declaro um dia em que você terá muitos motivos para sorrir. Declaro um dia de felicidade. Declaro um dia em que os céus estarão abertos sobre a sua vida e você verá a diferença na vida daquele que serve para aquele que não serve. Declaro que o Senhor agirá com poder e grande glória. Declaro que o seu tempo de luto está terminando.
Declaro que o seu tempo de prova está chegando ao fim. Em breve vai resplandecer a glória do Senhor na sua vida. E você vai viver todos os teus sonhos. Você não morrerá, mas você viverá cada uma das promessas do Senhor na sua vida sentimental, na sua saúde, na sua vida financeira, na sua vida ministerial, em todas as áreas da sua vida eu te abençoo. Te envio para o sucesso, para a prosperidade em nome de Jesus. Declaro e profetizo ainda que a arma forjada do inimigo contra a sua vida neste dia não prosperará. Como um pássaro que foge do laço do passarinheiro, assim será o Senhor neste dia te livrando de todos aqueles que desejam o seu mal. Nenhum mal chegará até a sua tenda. O Senhor não permitirá que a sua vida seja bombardeada por más notícias, que o teu emocional seja abalado. Pessoas levantadas pelo inferno que viriam até você hoje para estragar o seu dia, para abalar o teu emocional, para te deixar nervoso, irritado, não chegarão até você. Deus dá ordem aos seus anjos para se acampar ao redor, e o seu dia será marcado pela paz do Senhor. Creia nisso. Ainda hoje você terá motivos para dizer: bendito seja o Deus que eu sirvo. Louvado seja o nome do Deus que eu sirvo. Deus de amor, Deus de aliança. Deus da minha vida, Deus de salvação. Diga: eu creio. Diga: eu recebo. Confia no Senhor e estará seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino. Seja feita a sua vontade aqui na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso deste dia nos dá hoje. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós. E não nos deixa, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Eu tenho que confessar que neste frio, café gelado não é tão bom assim. Mas glória a Deus pela alegria que nós sentimos, pela paz que nós sentimos, quando esse amor de Deus nos envolve. Nós sabemos que o nosso dia não vai ser assim. Sabemos que quando nós sairmos daqui, sairmos de casa, é competitividade, falsidade. Assim é o mundo. Mas nós tivemos 1 hora, pelo menos, quase 2, envoltos no amor, na igreja, envoltos na presença de Cristo. E isso fará toda a diferença na tua vida. Sempre haverá diferença na vida daquele que serve para aquele que não serve. Sempre haverá diferença na vida daquele que crê para aquele que não crê. Você creu. Você pagou um preço. Você verá a diferença. Quem faz o que ninguém faz, vive o que ninguém vive. Amém? Em nome de Jesus. Se durante esse dia você se lembrar de mim em algum momento, por favor, diga ao Senhor: Pai, abençoa aquele teu servo, que tem orado por mim todos os dias. Isso é tudo que eu preciso de você. Amém? A sua vitória é a minha vitória. A sua conquista é a minha conquista. A tua prosperidade é a minha prosperidade. E a sua felicidade é a minha felicidade. Hoje à noite, às 8 horas da noite, não às 8h30 como está aqui, às 8 horas da noite, eu estarei lá no YouTube fazendo o nosso devocional. Eu vou colocar o endereço aqui.
para você me achar. 8 horas da noite. É uma grande bênção, é um tempo lá, a gente pode conversar mais, responder perguntas, tirar as suas dúvidas, né? Peraí. E aqui embaixo também colocar o meu WhatsApp, caso você queira entrar no nosso grupo de WhatsApp. Lá nós postamos os links, fica mais fácil de você participar dos nossos eventos. Amém, queridos? Se você puder participar, eu vou ficar muito, muito feliz. Se não, hoje é sexta-feira, amanhã nós não estaremos aqui, nós voltamos na segunda-feira, às 6 horas da manhã. Que Deus te dê um lindo final de semana, que a presença de Deus seja notória na sua vida. Eu amo você em Jesus, fica com Deus. Beijo, fui.